poder escrever o livro dos Reis, capítulo 17, igreja. Livro dos Reis, capítulo 17. Vamos falar acerca do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 6. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Serepta, que é Sidom, habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Pode tomar os vossos assentos. Irmãos, estamos diante de uma crise híbrida, estamos diante de uma grande passagem a qual o texto vai relatar, que agora o povo ele não se volta a Deus, eles estão adorando a Deus estranho. Deus levanta agora um homem chamado Elias para profetizar que não haveria orvalho, não haveria chuva, senão segundo a palavra que estava saindo da própria boca do profeta. Não haveria, por um espaço de um período de chuva, teria um período de estiagem. Agora o próprio profeta, ele traz o juízo sobre a face da terra. E aí vem a palavra do Senhor agora, dizendo para Elias e para um ribeiro de Querite, para que ele viesse se esconder naquele lugar. Perceba que esse ribeiro agora ele vai se esconder. Deus ali vai palestrar com ele, dando comida para aquele homem, dando água para ele beber. O interessante dessa mensagem, que mesmo Elias trazendo um juízo sobre a face da terra, que não haveria orvalho, que não haveria chuva, senão a palavra que estava sendo da própria boca do profeta, agora vem a palavra de Deus sobre a vida de Elias. E a palavra que veio sobre Elias não era para ir para um lugar que ele iria ter providência. A palavra que vem de Elias para ele não era um lugar que a qual ele ia comer de tanto comer, de se alimentar, não. A palavra que vem para Elias era para ele se esconder. Mas nesse esconderijo Deus iria tratar com ele. Nesse esconderijo Deus, aleluia, iria palestrar com ele, Orlando. Dentro desse esconderijo Deus iria dar providência para ele. E aquilo que ele iria comer não é aquilo que ele estava plantado, não era aquilo a qual ele tinha feito algo, mas o próprio Deus iria estabelecer algo sobre a vida dele. Porque quando ele vai para esse esconderijo, quando ele vai se esconder, Deus vai dar pão para ele comer. Pão pela manhã, pão pela tarde, como também come carne pela manhã e carne também pela tarde. Só que o ribeiro vai chegar um tempo que o ribeiro vai secar. Vai chegar um tempo que não vai ter providência para ele. Vai chegar um tempo, aleluia, que a comida vai comer, que os corvos trazia pela manhã e também pela tarde, como também a comida que ele comia. Só que agora o ribeiro seca, por quê? Porque o profeta tinha falado que não haveria orvalho. O profeta tinha falado, igreja, que não haveria chuva. Perceba que aquilo que o profeta vai dizer, minha pastora, ele vai participar do próprio juízo, daquilo que ele estava falando. O que eu entendo com essa palavra, que aquilo que sai da nossa boca, seja aquilo que sair, nós vamos viver. E aquilo que estava saindo da boca do profeta, ele iria viver. O que será que nós estamos profetizando? Será que é a bênção? Ou será que nós estamos profetizando a derrota? O profeta estava profetizando que não haveria orvalho. O profeta estava profetizando que não haveria chuva. Então, se ele estava falando, Orlando, que não haveria orvalho, que não haveria chuva, ele está pregando que não vai ter alimento sobre a face da terra. Porque uma vez que alguém fala alguma coisa, como o profeta estava pregando, que não haveria orvalho, não haveria chuva, haveria um juízo. Se não tem chuva, não tem como alguém comer. Se não tem chuva, não tem como alguém recolher. Mas agora aqui isso aqui me chama a atenção, que mesmo o profeta falando que não haveria orvalho, não haveria chuva, Deus vai fazer o profeta comer. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A terra não tem orvalho. Presbítero Everaldo. A terra não tem chuva. Mas o profeta não vai morrer de fome. Meu Deus! Porque a terra pode até secar, mas a providência vem do céu. A terra
mas quem dá ordem, aleluia, para o mantimento vir sobre a minha vida e sobre a tua vida é Deus. O decreto sai da boca, aleluia, aleluia, o decreto sai da boca do profeta, mas quem dá a última palavra, aleluia, sobre a minha vida, sobre a tua vida, é o papai, é o céu. A terra não pode ter alimento, mas quem dá o alimento que precisamos é o céu. A terra não tem colheita, a terra não tem plantação, e Deus está falando, eu vou dar o alimento que o meu povo precisa. Não tem semente, não tem agricultura, não, aleluia, não tem animais, aleluia, comendo. Mas quem está mandando para Elia, quem está mandando para a terra, tem o poder, tem o controle, tem a chave, tem as comportas do céu. Quem dá a última palavra nessa noite sobre a minha vida, sobre a tua vida, continua sendo o céu ainda. Aleluia, aleluia. Essa passagem eu gosto muito dela, que o crente ele vive, o cristão ele vive 3 etapas. A primeira etapa, minha irmã, de Elias foi se esconder. Ele teve que se esconder, porque lá Deus iria dar pão e carne pela manhã e pão e carne pela tarde. Perceba que ele vai comer o alimento que Deus estava dando para ele, tanto pela manhã como também pela tarde. Ele come pão, ele come carne pela manhã, pastor Marco Aurélio, come também pela tarde pão e come também carne. Só que esse período da carne e do pão vai acabar e o ribeiro vai secar, porque já tinha profetizado que não haveria orvalho nem chuva. E aí vem a palavra de Deus, quando esse profeta se esconde, come e fica de barriga cheia, porque o profeta, para profetizar, ele não pode ficar de barriga vazia. Primeiro, Deus precisava dar alimento para o profeta assimilar, comer daquilo que Deus estava dando, porque o profeta não pode ficar vazio. O profeta não tem como pregar vazio. O profeta precisa de alimento. E qual era o alimento que Deus estava dando para o profeta? Pão. Crente não pode ficar sem pão. Crente não pode ficar sem alimento. Crente não pode ficar sem a palavra. E quando eu lembro do pão, eu lembro do pão da vida. Lembra de Jesus dando 5, aleluia, na multidão, aleluia, pergunta a Jesus o que tinha para alimentar aquele povo, e o povo diz, não tem nada, mas aí chama a atenção que tinha um menino que estava com uma lancheira, que estava com a última refeição. O que esse menino tem? Tem 5 pães, tem 2 peixinhos, e aquilo olhando a multidão vai dizer, como 5 pães e 2 peixinhos pode alimentar uma multidão? É porque eles esqueceram que tinha 5 pães, tinha 2 peixes, mas tinha o outro pão que tinha descido do céu, e esse sexto pão iria fazer totalmente a diferença, porque o sexto pão, presbítero Everaldo, iria falar com o pai. Uma vez que o filho fala com o pai, tem que ter multiplicação no deserto, mas no deserto não tem mercado, no deserto não tem Carrefour, no deserto não tem Guanabara, mas no deserto tem o Filho de Deus. Se tem o Filho de Deus, tem multiplicação. Se tem o Filho de Deus, tem porta aberta. Se tem o Filho de Deus, tem cura. Se tem o Filho de Deus, tem libertação. E o Filho de Deus começa, aleluia, a colocar o povo se assentado. E naquela mesma hora que o Filho de Deus fala com o Pai, aquela multidão não entende, porque ali não tem recurso, ali não tem provisão, mas quem traz a provisão é o Pai. Quem dá o pão é Ele, quem trata é Ele, quem cuida é Ele. Tem pão na casa nessa noite, tem alimento vindo do céu, tem alimento que o papai está te dando, que não é da padaria, é pão do céu, é pão do alto. Aleluia. Quem é que quer comer pão? Quem é que quer comer pão? Eu não estou falando que pão que tu vai comer essa noite não é para tu ficar com a barriga inchada, não. O pão que Ele está dando é palavra que eu e você precisa, porque o crente não pode ficar sem palavra, porque se ficar sem pão morre, mas tem pão na casa, aleluia. Está com a barriga cheia, come do pão de Deus, come da carne que o Senhor dá, e aí vem a palavra do Senhor, levanta. Eu falei que o primeiro passo do cristão é Deus esconder ele, Rebeca. Primeiro ele esconde, depois o profeta está com a barriga cheia. Depois do profeta que se ficou escondido, Deus fala para ele, levanta. O período do esconderijo acabou, agora é levantar. Comeu, assimilou, agora levanta.
Aleluia. Um momento era de esconder, agora o momento é de levantar. Deus vai esconder você por um determinado momento, mas vai chegar o momento que Ele vai te levantar. Primeiro Ele vai te esconder para te alimentar, e depois Ele vai te levantar para tu dar alimento para quem precisa. Porque é o momento, aleluia, que a gente vai para o esconderijo, é o momento da punição, pastor Marco Aurélio. O momento que Deus esconde é o momento do secreto com Deus. O momento que Deus esconde é o momento, uma missionária Marisa, de pulmões. O momento que Deus nos esconde é o momento para orar. O momento que Deus nos esconde é para ter um secreto com Ele. Mas vai chegar o momento que de tanto te se esconder, Deus precisa de levantar. Aleluia, para tu levantar a palavra. Porque Ele vai dar a palavra nessa noite. A palavra que Deus tinha para, aleluia, para Elias era levantar e ir para uma cidade. Gente, a cidade era Sarepta. Vai para Sarepta. Porque lá tem uma mulher viúva que vai te alimentar, que vai te sustentar. Aleluia. A palavra que veio para Elias era para ir para um determinado lugar. Qual era o lugar? Sarepta, em Sidom. Tem uma mulher lá, viúva, Orlando, que eu já dei uma ordenança. Essa mulher vai te dar alimento, vai matar tua fome. Isso aqui, Elias ouvir, é uma coisa que, se a gente ouve nos dias de hoje, seria uma coisa normal, irmã Rebeca. Mas o que Elias não sabia, e que muitas vezes a gente não sabe, que Deus ele vai usar os recursos que Ele tem, não os recursos que a gente espera. Porque o recurso que Ele esperava era o recurso de uma mulher ser uma governanta que tivesse uma condição. Mas ele chegando à porta da cidade, igreja, ele vai olhar a situação daquela mulher que é pior do que a dele. Só que a mulher, ela, aleluia, naquele momento, ela não vai se prender. Porque quem quer receber de Deus não se prende. Aleluia. Quem quer receber de Deus se doa. Deus, e essa mulher, permite Everaldo, ela vai se doar. Por quê? Porque se ela não dá, ela morre. Mas se ela pegar a última refeição que ela tem para dar, ela não vai morrer. Mas ela vai comer, vai dar para o profeta, vai dar para ela, vai dar para o teu filho, porque a palavra que Deus tinha para aquela mulher que é o seguinte, que se ela desse, a farinha da panela não iria acabar, aleluia, e o azeite da botija não ia faltar, até o dia que o Senhor mandasse chuva sobre a face da terra. O que aconteceu aqui? Primeiro, ele escondeu, levantou. Elias chega nessa cidade e ele vê uma mulher apoiando graveto. Aleluia, Deus. Santo. Para fazer a última refeição sobre a vida dela e sobre a vida do seu filho. Elias chega na igreja, Deus de providência, na cidade que Deus tinha falado. E eu fico me perguntando, como é que Deus manda Elias para uma cidade falando que uma viúva vai dar alimento para ele? E chegando lá, Elias vê a mulher pegando graveto. Aleluia. Catando graveto para preparar a comida que ela tinha para ela e para o teu filho. Porque o que a mulher tinha, aleluia, era muito pouco, pastor Marco Aurélio. Porque o que a mulher tinha era um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Era ela preparar para ela e para o filho comer e morrer. Ela já tinha determinado sobre a vida dela que iria preparar a comida, ia dar o alimento para ela, ia dar o alimento para o filho, e iria morrer. Isso é o que estava na mente dela. Isso também não acontece no dia de hoje, quando a gente está passando pela labuta. Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente pensa que Deus não vai intervir. Mas Deus, Ele intervém, aleluia. É no momento que a gente não pode fazer nada. É no momento que a gente está só com um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija que Ele entra, meu varão. Porque Deus, aleluia, não pega da quantidade que a gente tem. Ele pega da minoria que a gente tem. Ele não pega da medida que a gente não tem. Ele pega daquilo que a gente já tem. Só que pra gente, a gente acha que para Deus Ele fazer alguma coisa, Ele precisa de muito para operar o milagre. Ele não precisa de muito para fazer o milagre. Ele precisa pegar do pouco que tem na nossa mão para operar o milagre. Eu não sei nessa noite
Se de repente tu entrou nessa casa espiritual, dizendo que não canta, que não prega, que não sabe orar, aleluia, que não sabe preparar um sermão, papai não está preocupado com isso. Ele sabe que tu não sabe pregar, ele sabe que tu não sabe cantar, mas ele sabe que o pouco que ele te deu, ele tem o poder para lapidar e para trazer a multiplicação. Então, se tu entrou nessa noite preocupado, se não sabe falar, se não sabe preocupar, ele não está preocupado, ele está preocupado de pegar o pouco que tu canta, que tu prega, para trazer a existência daquilo que não existe, irmã Rebeca. Porque Deus não quer pegar do muito, ele quer pegar do pouco que a gente tem para operar um milagre sobre a nossa vida. Tu vê? Era muito fácil, igreja. Pegar do que já tem para operar. Não, eu quero pegar do que não tenho. Eu vou pegar do pouco. Porque do pouco eu vou multiplicar. Do pouco eu vou colocar a porção que eu quero. Do pouco eu vou colocar, irmã Rebeca, do jeito que eu quero. Aleluia. A mulher aqui, ela olha essa situação e diz: como é que esse homem fala que Deus está mandando eu preparar para ele e depois preparar para mim, preparar para meu filho? Como é que Deus manda alguém ir na minha casa, ver minha condição que eu estou passando e manda preparar um bolo pequeno para ele, depois preparar, aleluia, para mim, depois preparar para o meu filho? É muita fé, igreja. Porque alguém pegar a última refeição da casa e dar para alguém que é desconhecido, aqui, aleluia, é muito fácil tu pegar daquilo que sobra para dar. Agora eu quero ver se tu tem fé tu pegar da última refeição para tu dar, aleluia. Eu quero ver se tu vai ter fé de pegar aquele último quilo de açúcar, daquele último quilo de feijão para dar, e quer que Deus, aleluia, daquele feijão que tu deu, ele tem o poder para te abastecer. Não é de uma cesta básica, não. É para te dar muito abundante daquilo que tu está pedindo, daquilo que tu está esperando. Sabe por quê? A gente acha que Deus só vai fazer daquilo que nós temos na nossa mão, mas não. Deus, ele não precisa de muito. Deus só precisa dos valentes. Deus só precisa dos corajosos. Eu estou pregando para corajoso e para corajoso essa noite, que não olhou se é na esquerda, se é à direita, se o negócio ia piorar, se o Brasil ia piorar, porque ninguém está olhando para o sistema, está olhando para o alto. E eu estou pregando essa noite que o teu socorro não vem da terra, o teu socorro vem do alto. Pastor Marco Aurélio, quando Elias fala desse jeito, perceba bem, a farinha da panela não irá se acabar, e o azeite da botija não faltará. Sabe o que Elias estava falando? Que quando você preparar esse bolo para mim, preparar para o teu filho e preparar para você, mulher, tu não vai só comer hoje, não. Porque o que eu tenho para fazer, mulher, é coisa grande. Aleluia. Porque Deus não trabalha com pouca coisa. Aleluia. Deus gosta de trabalhar de escancarar. E se Ele falou que vai pegar o pouco que tem, tu vai comer da farinha, tu vai comer para dar, aleluia. Tu vai comer para abrir a porta, aleluia, do aleluia. Não foi uma coisa aleatória. Eu vou comer hoje da farinha, amanhã eu vou comer da farinha, eu vou comer do azeite e acabou. Não. A palavra era: a farinha da panela não irá se acabar, e o azeite da botija não faltará, até o dia que eu mandar chuva sobre a terra. Pode comer, mulher. Pode comer da farinha. Pode comer do azeite, mulher. Porque a farinha não irá se acabar. E o azeite da
farinha na mão, um pouquinho de azeite na botija. Se essa mulher, ela não obedece, meu presbítero Everaldo, ela morre. Aleluia. É verdade. Mas como ela obedeceu aquilo que o profeta estava falando, que era representante de Deus sobre a face da terra, ela não só vai comer por um dia, nem por uma semana, ela vai comer por um período de 3 anos e 6 meses. Glória a Deus. Louvado seja o Deus, quando fazer algo na tua vida, perceba, Ele não vai fazer algo momentâneo. Quando Deus fazer algo na tua vida, vai ser tão grandioso que vai dar tempo, aleluia. Quando vir uma outra estiagem, vir uma outra situação, tu já está estocado de farinha, tu está estocado de azeite. É o período que ele estava falando, mulher. Tu vai comer, tu vai ter tempo de sobra. Tu vai ter tempo de sobra para me buscar, mulher. Tu vai ter tempo de sobra de adorar. Porque o verdadeiro adorador, Orlando, ele só não adora na bonança, não. Ele adora na escassez. Quer conhecer um crente de verdade, um cristão de verdade? É quando ele está passando em Romarinhos, o missionário vai na prova. Ele está passando a dificuldade, que ele vai orar mais. Ele vai subir o monte mais. Ele vai orar meio-dia, ele vai orar 3 horas. Ele vai orar 6 horas, ele vai orar meio-dia, 3 horas da manhã. Vai ser tanta oração, aleluia, que ele vai ter uma comunhão, ele vai ter um entendimento e vai ter uma particularidade com Deus. Que alguém vai olhar e vai dizer, mas ele está passando, ela está passando uma dificuldade, mas ele está entendendo que se clamar, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não faltará. Por quê? Porque enquanto alguém estiver clamando, alguém estiver buscando a farinha da panela, não vai acabar. Deus, obrigada, Jesus. Glória. Aleluia. O dia difícil vai chegar para todo mundo. O dia difícil chegou para Elias. O dia difícil chegou para cá dessa mulher. O dia difícil chega para Elias porque ele profetiza um juízo que não haveria orvalho, igreja. Aleluia! Não haveria chuva sobre a face da terra. Então é aquilo que está sendo da própria boca do profeta e está participando do juízo. E tem coisas que a gente fala que a gente não é para falar. Maravilha! Meu Deus. Sabe o que aconteceu? Eu quero passar algo para vocês aqui, para vocês pegarem a senha do mistério. Vocês nunca usam a expressão não tenho. Fala eu tenho. Porque quando você fala que não tem, você está determinando algo sobre o mundo espiritual que você não tem. Quando estiver passando um período que não tem, irmã, a gente não pode falar essa palavra que eu não tenho isso. Eu tenho que falar, eu tenho isso. Porque quando a gente fala algo que a gente não tem, a gente passa a não ter. Aí chega um período da escassez. E para a gente romper essa escassez, a gente tem que falar que a gente tem aquilo que não tem, Rebeca. Glória a Deus! Mas eu vim pregar nessa noite. Aleluia! Aleluia! Eita maravilha, que a gente tem. Aleluia! Temos a graça. Temos a presença. E quem tem a presença tem tudo, minha pastora. Tem presença na casa. Tem farinha na panela com abundância. Tem azeite na botija nesse lugar. A presença do papai. A presença do grandão da Galileia está no lugar. Ele está te dando farinha na noite de hoje, aleluia. Está te dando azeite na botija. Ele está compartilhando, o céu está te dando a resposta. Porque tu apresentou o pouco que tinha. E Ele está te dando aquilo que tu precisa nessa noite. Perceba que logo depois que esse milagre acontece, da farinha da panela e o azeite da botija, eles resistem um milagre
Glória a Deus. Que Elia tinha feito através da farinha, da panela e o azeite da botija. Eu fico me perguntando, foi um milagre. Mas houve outro milagre antes, minha pastora. Teve o milagre da farinha e teve o milagre da botija. Mas que homem na sua consciência tem o poder de ter uma autoridade como Elias tinha, de falar que não vai ter orvalho nem chuva? Meu Deus. Só que, se você pegar um estudioso, vai dizer que o primeiro milagre registrado por Elias é a farinha da panela e o azeite da botija. Homem na sua sã consciência, Orlando, não tem poder algum para parar o tempo. Só que o homem tinha tanta intimidade com Deus. Aleluia. E quem tem intimidade com Deus faz as coisas diferentes. Porque ele fala que não vai ter orvalho. Orvalho é a chuva, é um sereno que cai da noite. E não vai ter chuva sobre a face dele. Só que ele fala, senão a minha palavra. Ele não está usando a palavra de Deus. Ele está usando a palavra da intimidade que ele tinha com Deus. E quem tem intimidade com Deus, ele profetiza algo. E algo acontece no tempo determinado. Aleluia! Glória a Deus. A mulher come com o profeta come com a mulher, come com o seu filho. Missionária Marilza, não deu tempo para essa casa comemorar o tempo da farinha da panela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não deu nem tempo de chamar o pastor Marco Aurélio, juntamente com a minha pastora, para participar do culto lá, porque a enfermidade bateu na casa dessa mulher. Vai ter luto na casa onde comeu da farinha da panela e o azeite da botija. Não deu tempo nem de comemorar, não deu tempo nem de comprar o refrigerante. Não deu tempo nem, minha irmã, de comprar aquela Coca-Cola. Não deu nem tempo de fazer aquela torta salgada. Não deu tempo nem de chamar os familiares. A mulher estava com a farinha da panela, o azeite da botija, tinha alimentado o filho, tinha alimentado o profeta, aleluia. Tinha alimentado o filho, mas agora veio o luto. Meu Deus. Não teve nem tempo de chamar. Falou, ó, o profeta veio aqui, deu uma palavra que era para pegar o punhado da farinha da panela, um pouquinho de azeite da botija, comer, mas chegou, aconteceu algo aqui sobre a minha vida. O meu filho morreu. Mas aqui, para me finalizar, a mensagem que eu tenho para dizer é que a mulher ia comer da farinha, ia comer do azeite. Glória. E algo sobrenatural ia acontecer na casa dela. Porque ninguém está isento de faltar farinha e nem ninguém está isento de faltar azeite. E ninguém está isento da enfermidade bater e a morte bater na casa. Mas o profeta está na casa. E se o profeta está na casa, ele tem a direção para falar com o céu. Porque se ele tem autoridade para falar que orvalho não cai, chuva não vai cair, ele tem autoridade também para adorar e falar com o papai. Deus está falando que se o profeta falou que não tinha como cair orvalho, não tinha como cair chuva, ele também tinha acesso para falar com o grandão. Se Deus te deu intimidade, aleluia, para determinar alguma coisa, aleluia, sobre a tua vida, ele nessa noite também está te dando autoridade para falar com ele lá em cima. Vai ficar enrolando? Vai deixar o profeta te molhando igual pipoca? Ou vai começar a gritar para chamar a atenção do papai lá? De repente tu tá falando, o pregador é doido, tá te molhando igual pipoca. Mas o céu se rasgou, aleluia, Jesus morreu. E ele está te dando a oportunidade para falar com o papai, aleluia. A mulher achou que só ia comer da farinha. A mulher achou que ia só comer da botija. Não, profeta, tu vai comer da farinha, tu vai comer da botija, do azeite, mas tu vai ver coisa que tu nunca viu, mulher. Tu vai ver morto levantar, tu vai ver morto ressuscitar, porque eu tenho poder para dar farinha, poder para dar azeite, mas eu tenho poder nessa noite para ressuscitar morto. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque a gente
Aí o homem, a mulher pega o menino, entrega na mão do profeta. Obrigado, Senhor, aleluia. Ela faz uma pergunta para o profeta: vem se trazer iniquidade para minha casa? O profeta começa a se movimentar, porque o profeta não pode ficar parado. Glória a Deus, forte. A igreja não pode ficar parada. Verdade, Jesus. Já viu a igreja reclamando aqui? Reclamando? Maravilha. Reclama, não recebe. O cego está lá na beira do caminho. Maravilha. Ele clama e não reclama. Porque tem diferença de quem reclama e quem clama. Aqui não tem ninguém reclamando, tem clamando. Cadê os clamadores? Cadê os adoradores que vieram essa noite? Cadê aqueles que estão passando no vale, mas está acreditando que o papai tem a palavra na noite de hoje de liberar farinha na panela, azeite na botija e ressuscitar alguém dentre dos mortos? Aleluia! Eita terra. Elias tomou o menino, trouxe ao quarto e deu à sua mãe. Ela já tinha visto que Elias tinha a intimidade de falar que não iria faltar farinha na panela e o azeite na botija. Glória a Deus. A mulher vai ter que ver. E algumas pessoas vão ter que ver, pastor Marcarelli. Eita maravilha, Arabachorra, Regnácia, que ele tem a chave e que tudo está na mão dele. Ele nunca perdeu, ele nunca vai perder. Ele tem o controle do tempo, ele tem o controle das estações, ele tem a palavra na noite de hoje sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ainda que não creio, mas eu creio pela tua vida que adentrou sobre essas portas, que da mesma maneira que ele liberou a palavra sobre a mulher, eu libero com a autoridade do céu que ele tem palavra para acontecer, milagre para acontecer na noite de hoje. Maravilha. Maravilha. Jesus. Traz bom, Senhor, traz grande. Aleluia. Aí ela reconhece, depois da barriga cheia e depois do filho dos braços, quem é que não vai reconhecer? Maravilha. Que o homem tinha intimidade. Aleluia. Algumas coisas que vai sair do lugar, pastor Marco Aurélio, mas vão ter que crer. Vão ter que acreditar na casa, nessa casa. Que a presença do Todo-Poderoso está aqui. Eu sei que tem os limaritos. Eu sei que tem os fofoqueiros. Eu sei que tem aquele pastor que luta 24 horas para essa obra fechar, aleluia. Mas tem uma palavra liberada sobre essa noite, que não há encantamento contra esse lugar, aleluia, porque ninguém bate, aleluia, em árvore que está dando fruto, aleluia. Alguém nunca vai bater na árvore que está seca, mas a árvore, aleluia, tem árvore, tem fruto, tem fruto na casa. Continua, persevera, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não faltará à igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Aleluia, Jesus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Grande é o teu poder. Essa é a oportunidade. Almas se renderem ao Senhor. Tem alma para Jesus? Tem alguém para Jesus nessa noite? Queira levantar, sua cansada? Tem alguém para Jesus que queira retornar aos pés do Senhor? Tem alguém para Jesus? Papai está dando a oportunidade. Tem alguém para Jesus? Amém? Já vem agradecer pela sua oportunidade ao casal, o pastor Marco Aurélio também com a sua esposa, a pastora. Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. Amém, igreja? As palmas lá do Senhor.